começando o meu, o seu, o nosso podcast Heitor. Já está começando agora o meu, o seu, o nosso podcast do Heitor. Agora já está na hora de ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. Preste atenção nestas notícias. A implosão do submarino Titã no Oceano Atlântico durante uma expedição para ver os destroços do Titanic levou ao esmagamento e à fragmentação dos corpos das 5 vítimas, principalmente o dono do submarino. Divididos em partes muito pequenas, os restos mortais dificilmente serão encontrados um dia. Há 2 principais motivos. Altíssima pressão exercida pela água, a profundidade é de 4.000 metros. E a existência de uma fauna marinha como tubarão, peixe-bruxa e verme-zumbi. A vida por alimentos. A implosão deve ser alta pressão no local, e principalmente a não testada e fiscalizada da tecnologia usada pela empresa OceanGate, que era experimental, e o material usado, apesar tecnológico, havia muitos detalhes a serem aperfeiçoados para dar segurança no submarino. Bem, as novas tecnologias são importantes, mas devemos ter mais rigor com a segurança das tecnologias. Como podemos observar na própria inteligência artificial em produzir efeitos psicológicos na população como algoritmos nas redes sociais. Entenda os principais detalhes do processo da implosão. 1. A alta pressão que levou ao esmagamento dos passageiros. Quanto maior a profundidade no mar, a maior pressão exercida pela água, quanto nos mergulhamos por 2 ou 3 metros. Por exemplo, já sentimos os ouvidos estralarem. Imagina só 4.000 metros. Como era o caso do submarino. O veículo, provavelmente, por causar um efeito no casco e não resistiu e implodiu, é um efeito devastador, afirma o Thomas Gabriel Cleric, do Laboratório de Metalurgia Física da Universidade do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Uma das comparações que mostra a força da implosão, que ocorreu em uma fração de segundos, é que a água exercia uma pressão equivalente à de um elefante pisando sobre um pedaço de papel de 25 centímetros quadrados. Tudo isso foi muito rápido. As vítimas nem sentiram nada, e seria como largar toneladas de comprimido no corpo das pessoas em todas as direções. As paredes do submarino esmagaram os passageiros, diz o pesquisador Carlos Der Padovesi, que trabalha no Laboratório da Infraestrutura e Energia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a ITP. 2. A fauna marinha à vista por alimento. Provavelmente o que sobrou dos restos mortais será ingerido por peixes, tubarões, crustáceos e vermes. A 4.000 metros de profundidade no mar, estes seres vivos costumam enfrentar dificuldade para se alimentar. É uma questão da biologia. Das águas profundas, longe da superfície,
sem luz necessária para a fotossíntese. Os organismos enfrentaram a privação de alimentos. O que cai é consumido muito rapidamente, explica o Paulo Ioco Gomes Sumida, do professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que é IOUSP. As partes moles devem desaparecer em poucas semanas. Os ossos, por terem uma matriz cálcica, leva mais tempo para serem devorados pelos organismos, talvez há 1 ou 2 anos, estima. Ao longo da evolução, as espécies que vivem nas profundezas do oceano tiveram de se adaptar para aproveitar qualquer tipo de alimento que aparece na ausência da luz. Elas acostumam ter um olfato mais apurado para localizar comida. Veja os exemplos de organismos que ingerem este tipo de material orgânico a mais de 4.000 metros de profundidade. É tanta coisa, mas vamos lá. Um anelídeo, parente da minhoca, chamado de verme zumbi, é especialista em consumir ossos de peixes, baleias e golfinhos. Ele aparece este nome porque vive entre os mortos. Tem uma estrutura para destruir a matriz óssea e comer o colágeno e a gordura. O peixe bruxa é chamado de oportunista, porque se alimenta de restos de outros seres vivos, como peixe e crustáceo são abundantes e chegam muito rapidamente às carcaças de sumida. Tubarões como o albafar e da Groenlândia também ingressam essas carcaças, que eles pesam por máximo de 600 quilos. A fauna e a flora aquática da região do naufrágio do Titanic é muito diferente do que a nossa. E a 6ª temporada do podcast do Heitor já tá chegando no fim. Que peninha, ó. Mas no dia 1º de julho, no próximo sábado, tem a live comemorando o encerramento da 6ª temporada, que vai ser às 19 horas no horário de Brasília, com transmissão no YouTube. Bom recado já está dado, então não percam! Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação, dê like, é fundamental para aumentar a nossa audiência. Deixe o seu comentário e incentive seus colegas a nos assistir também, pois vamos se informar com as notícias do Brasil e do mundo. Beijos no coração de todos vocês. Que Deus te abençoe. E até se ver semana que vem, no dia 1º de julho, na live do último episódio da 6ª temporada do podcast do Heitor. Tchau, galerinha! Começando o meu, o seu, o nosso podcast, Heitor.